Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e neste vídeo nós vamos conversar sobre o Salmo 64. E o título que eu dei para este estudo é Quando só resta ao justo clamar. Mas antes de nós iniciarmos este estudo, eu quero lembrar você que o Theo de Datas também tem um podcast e que você pode então acompanhar o conteúdo aqui do canal também no formato de podcast, clicando no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Mas vamos avançar, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu mencionei, eu intitulei este estudo da seguinte forma: Quando só resta ao justo clamar. Nós não temos nenhuma informação contextual sobre o Salmo, mas, como eu já tenho considerado aqui nos estudos anteriores, especialmente no estudo sobre o Salmo 62, eu mencionei isso, é bem possível pelo teor, pelo tom deste salmo, que ele se encaixe no contexto do 63, do Salmo 62, caso ele esteja conectado. E aí nós estamos falando ou imaginando o contexto da fuga de Davi para o deserto, tá bom? Vou deixar você com o Salmo 63, caso você queira aprofundar nisso. Na verdade, esses estudos que nós temos feito desde o Salmo 52, eles estão muito bem conectados com essa parte final de 1 Samuel. Essa parte final do primeiro livro de Samuel se conecta muito com estes salmos aqui, desde o Salmo 52, esses estudos que nós temos feito aqui no ano de 2023 no Theo de Datas. Mas vamos passar a um esboço antes da leitura então do Salmo. Fiz um esboço em 4 pontos aqui. Primeiro ponto, o clamor por proteção. Opa, trava a língua aqui. O clamor por proteção em tom de queixa, versículos 1 e 2. Segundo ponto, o procedimento dos ímpios, versículos 3 a 6. Terceiro ponto, o juízo divino, versículos 7 e 8. Quarto ponto, o louvor dos justos pela justiça de Deus, versos 9 a 10. Vamos passar a leitura do Salmo, então. Para o mestre de música, Salmo Davídico. 1. O clamor por proteção em tom de queixa. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. 2. O procedimento dos ímpios. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas, e dizem, quem as verá? Tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem. 3. O juízo divino. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. 4. O louvor dos justos pela justiça de Deus. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e busquem nele busquem refúgio. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém. Eu quero encerrar com uma breve reflexão aqui sobre o Salmo 64. Peço que você me acompanhe. Como eu já mencionei, o contexto do Salmo 64 não nos é informado. Mas o certo é que Davi viveu muitas situações que se encaixam nele, inclusive essas situações que estão refletidas no contexto do Salmo 63 e dos salmos anteriores a este. Muitas vezes, a única saída que temos diante de perigos, como esses muitos perigos que Davi viveu, diante de perigos e adversidades, a única saída que nós temos é clamar a Deus. Esse clamor pode até assumir um tom de queixa, como o clamor de Davi aqui, mas ele precisa ser honesto e sincero. E, inesperadamente, Deus pode mudar a nossa sorte. Por vezes, a oração persistente e sincera
pode nos levar até mesmo a ver que a situação que nos cerca não é tão ruim quanto pensamos. Ou nós insistimos, clamamos e nos queixamos a Deus em oração e a situação não muda, mas nós mudamos. De todo modo, os homens maldosos sempre acabam provando do seu próprio veneno de uma forma ou de outra. Aquelas pessoas que querem nos prejudicar vão acabar se prejudicando e vão acabar prejudicando outros e se prejudicando e tendo algum desdobramento negativo em razão da sua própria conduta. O mal que elas fazem de uma maneira ou de outra, num momento ou em outro, acaba se voltando contra elas. Não vamos ser nós apenas, conhecedores do Evangelho, conhecedores do ensino do Senhor Jesus, não vamos ser nós que vamos pagar o mal com o mal. E quando esse veneno do ímpio se volta contra ele mesmo, isso pode ser considerado uma antecipação do juízo divino. Mas um dia a justiça de Deus se manifestará completamente. E o caráter tão arraigadamente natural da nossa sede por justiça está inclusive por trás de um dos argumentos apologéticos construídos para afirmar a existência de Deus. A apologética é um assunto bastante significativo para mim, tem bastante conteúdo apologético aqui no canal, e o argumento moral desenvolvido por Immanuel Kant, o argumento moral kantiano, ele tem a ver exatamente com essa sede de justiça que nós, enquanto seres humanos, temos. E da percepção, que é uma percepção de Davi, que foi uma percepção de Kant, que é uma percepção de cada um de nós, na verdade, que muitas vezes a injustiça acaba não sendo recompensada, acaba não sendo punida adequadamente nesta vida, acaba não sendo punida adequadamente sobre a terra. E como este anseio é algo tão natural ao ser humano, então é natural também postular que, de alguma forma, essa injustiça deve encontrar pagamento, encontrar recompensa, encontrar punição, recompensa no sentido de punição, depois desta vida, no pós-vida, né, após a morte, e então numa perspectiva escatológica, no juízo escatológico. Esse é um argumento moral kantiano para a existência de Deus. De qualquer forma, quando Deus manifesta a sua justiça, seja nesta vida, seja na era vindoura, a manifestação da justiça de Deus sempre nos leva a louvá-lo. Essa é uma reflexão importante deste salmo, do Salmo 64. E quando nós falamos em manifestação da justiça de Deus, nós precisamos lembrar que não se trata necessariamente de que o ímpio encontre o justo castigo das suas iniquidades, dos seus malfeitos. Mas a justiça de Deus se manifestou na cruz de Cristo, o justo morrendo pelos injustos, para que nós pudéssemos ser redimidos. Se, quando Deus paga o mal com o mal do ímpio, nesta vida ou na era vindoura, isso, de acordo com o Salmo 64, é motivo de louvor, quão maior motivo de louvor é a manifestação da justiça de Deus na cruz de Cristo, que nos leva a sermos justificados na presença dele. E a manifestação da justiça de Deus, da cruz de Cristo, da nossa justificação, ela passa pela nossa santificação. E nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos tornados constantemente justos na presença de Deus, por meio da obra da cruz, por meio do agir do Espírito Santo em nós, por meio das aflições e das circunstâncias que muitas vezes nos levam a apresentar o nosso clamor a Deus de maneira até mesmo queixosa, mas nós vamos sendo santificados, isso vai produzindo a justiça de Deus na nossa vida e nós, então, vamos louvando a Deus em todo esse processo. E por fim, é claro, o juízo escatológico, a manifestação definitiva da justiça de Deus, quando ele punirá os injustos e recompensará os justos em Cristo, o juízo escatológico também é motivo de louvor agora e de louvor quando ele acontecer
e por toda a eternidade. Com isso, eu encerro este estudo sobre o Salmo 64. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de compartilhar este vídeo com seus amigos, com os seus irmãos em Cristo e de deixar o seu comentário. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.